aqui do que tá acontecendo com o Trump lá. Bom, para começar, eu nunca conversei com vocês sobre isso, mas tem rolado já faz uns meses aí que a gente tá nesse problema, de certa forma, com o Trump e da forma como ele tá tratando o mercado brasileiro com taxas e com tudo isso. E já teve desdobramento para um lado, desdobramento para o outro, no sentido de vai, aí depois não vai, aí depois vai, mas não vai do jeitinho que eu tinha pensado, vai um pouco menos, algumas coisas fora, e aí Lula não queria falar com o Trump, que não queria falar com o Lula, daí eles se encontraram, trocaram ideia, e as coisas estão se desenrolando, né? E agora, a última do Trump aí tem a ver com os protestos que tem rolado contra as atitudes do governo Trump, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês aí, como a gente nunca conversou sobre isso antes, sobre tudo isso que está rolando, essa relação Trump-Brasil. E aí coloca nesse caldeirão aí Eduardo Bolsonaro, coloca nesse caldeirão aí governo Lula, estamos gerindo tudo isso da melhor forma possível, na opinião de vocês. De fato, Eduardo Bolsonaro tem a entrada para causar algum tipo de atitude do governo americano. O que vocês pensam? Bom, acho que primeiro sobre o contexto, porque acho que várias notícias vão orbitar sobre esse conflito Estados Unidos e China, Sim. que acho que é um dos temas centrais. Então acho que a gente pode falar um pouco sobre isso depois, porque os protestos e porque as tarifas com o Brasil, acho que em ordem. Primeiro, a minha leitura é que nesse conflito Estados Unidos e China, um plano da China é esticar a corda americana, promovendo uma série de conflitos pelo globo. Tá. Então a China deu uma incentivada na Rússia contra a Ucrânia, uma incentivada no Irã contra Israel e uma incentivada na Venezuela. Aliás, uma das... Na verdade, isso não é de hoje, porque esse conflito com a Venezuela, que é um baita tópico, já teve toda aquela tensão na Guiana, se a Venezuela vai invadir a Guiana, se não sei o quê. E visivelmente a China tinha interesse nisso, e depois até o próprio Brasil arrefeceu essa história, falou, olha, tem que passar pelo Brasil, e a coisa não é tão simples assim. Então, como a China, muito da ideia dela se os Estados Unidos estiver envolvido em uma série de conflitos pelo globo, os Estados Unidos vai esticando a corda e, eventualmente, Taiwan, que a China entende como parte da China mesmo, e aí abriria toda uma outra história. A China poderia pegar Taiwan sem ter grandes complicações. E aí um lado forte disso esse é o lado militar da coisa. O outro lado é uma guerra econômica. Então você tem um problema nos Estados Unidos de desindustrialização. Os Estados Unidos era a maior potência industrial do planeta. Causado por eles mesmos, né? Causado por eles mesmos, porque você fez esse processo de outsourcing. Você manda tudo para a China, porque é mais barato. E que é um erro, aliás. É um erro. Eu acredito, na verdade, em economia, tem um baita economista chamado Friedrich List, que defende o nacionalismo econômico. List, aliás, foi usado pela Alemanha do século XIX, pelos Estados Unidos quando os Estados Unidos teve ascensão, pela China agora, em que você, na verdade, existe uma disputa entre países e você tem que fortalecer o seu interesse nacional. E quando você simplesmente... Repete o nome desse cara para mim, por favor. Friedrich List, né? É um economista L-I-S-T. Tá. O List, ele fala de etapas de desenvolvimento econômicos, né? Então, na verdade, você tem uma etapa agrícola, depois uma etapa industrial, e aí depois você tem uma etapa financeira e tecnológica. Esse trabalho dele é descritivo ou ele faz alguma ele faz várias análises. E o List defende um modelo que parcialmente o Trump adota, que você tem que proteger essa economia. Porque os Estados Unidos, no século XIX... Guilherme, só um minuto. Guto, se tu sentir a necessidade de entrar na dança, entra na dança, tá bom? Pode sem dúvida falar, pode me interromper sem dúvida. Os Estados Unidos do século XIX, ele enriqueceu muito, é uma época que chama da Gilded Age, com o seguinte formato. Era imposto praticamente zero para dentro dos Estados Unidos, mas tarifas altas. Então o Estado se financiava com as tarifas, você quer importar alguma coisa, você vai ter que pagar, e isso, só que aqui dentro dos Estados Unidos vai ser inflação mínima, imposto baixíssimo. Esse modelo da Gilded Age fez estourar a economia americana. Tem até gráficos e tal, você consegue ver um crescimento muito grande. Porque pensa, né?
você não pode importar as coisas, o imposto é baixíssimo, você fala, cara, eu vou criar no meu. O Trump foi claramente influenciado por essa visão. Visivelmente, ele acredita numa linha dessa, tanto que ele sempre vai na linha de mais tarifas, menos impostos. Mas é muito interessante, porque nas últimas décadas, os Estados Unidos estava pregando globalização, não estava? Que é um modelo diferente, Estava pregando free trade, né? Isso. Essa linha do Trump é uma linha menos liberal, mas mais nacionalista. Entenda, é baixar impostos para dentro do país, mas entender a guerra econômica. E aí, esse conflito com a China, ele vira palco desse conflito. E aí, o Brasil é um player gigante nessa história. Eu já tinha previsto há um tempão, eu já falava, cara, o Brasil vai entrar nesse conflito, obviamente, porque pensa, os BRICS, uma parte grande dos BRICS é o Brasil. Então, a China vai se aliando com a Rússia e criando um bloco contra os Estados Unidos. A estratégia do Trump, daí é o seguinte, tem 3 países que são muito relevantes nesse tabuleiro do conflito com a China. Índia, Brasil e Rússia. Então tem uma relação mais ambígua com a Rússia, que a hora ele vai lá conversar com a Rússia e tal. Essa história de colisão da Rússia, que a Rússia armou a eleição americana, isso não... isso já, para mim, é razoavelmente delirante. Agora, ele conversa com o Putin, ora tem um conflito, ora eles estão conversando, a Índia é um baita tema e o Brasil é um baita tema, porque esse é o conflito, na verdade. Se o dólar é isolado pelo grupo completo do BRICS, o dólar começa a perder a credibilidade, porque muito da força americana, e esse é um problema do sistema que foi criado nos Estados Unidos, foi tudo muito baseado em dívida, em mandar a indústria para fora e no poderio do dólar. Só que o problema é que você não pode criar... Os Estados Unidos têm muito recurso, tem muita gente de altíssimo nível, tem pessoas inteligentes. Mas se você arranca a sua indústria nacional, os chineses, vamos pegar o exemplo do microchip, né? Boa parte dos microchips do mundo são feitos na TSMC. A TSMC meio que em Taiwan, e Taiwan meio que é muito próximo da China. E meio que se uns barcos chegassem lá, talvez os microchips começassem a não existir em outros lugares. O Trump foi, em grande parte, eleito por esse Rust Belt, que é esse pessoal que perdeu emprego na desindustrialização. Então, é natural que a pauta do Trump fosse vir forte com tarifa, vir forte com baixar impostos, com tarifa e com tentar reindustrializar o país. Porque é muito difícil, se você não tem um incentivo muito direcionado para reindustrializar o país, a galera vai pelo custo. É simples, na verdade. Agora, misturou o conflito global com isso. Então, as tarifas viraram uma ferramenta também dele ver quem vai ser aliado dos Estados Unidos e quem vai ser oposto. Você está com a China, você está com os Estados Unidos. O Brasil ele está numa posição muito curiosa, porque o Brasil ele é dependente economicamente dos Estados Unidos e da China. Então, nesse conflito todo, é tudo muito estranho, porque os maiores parceiros comerciais do Brasil são literalmente Estados Unidos e China. E o Brasil, historicamente, ele é um país que joga para todos os lados. É muito difícil imaginar o Brasil rompendo relações comerciais com a China ou com os Estados Unidos. É esquisito e é ruim para o Brasil. Aliás, se o Brasil fosse por um caminho assim, literalmente seria muito esquisito. Imagina, o Brasil vai romper laço com a China, a gente literalmente vai à falência, tipo, a soja toda vendida para a China e tal. E aí começa o cabo de guerra. O cabo de guerra é o seguinte, sei lá, o chinês começa a comprar tudo no Brasil, e meio que os chineses estão comprando o agro, espião chinês rodando o Brasil, super isso, e os Estados Unidos têm interesse nas terras raras do Brasil, e ele tem vários interesses comerciais variados. O Trump está nesse conflito e ele vira para o Brasil e ele mais ou menos quer saber se o Brasil vai vir para o lado dele ou se o Brasil vai vir para o lado chinês. Nessa história entra a política, porque o Brasil é um país dividido. E aí é um problema curiosíssimo, né? Porque, obviamente, a direita brasileira, neste momento, né? Porque o Trump foi eleito, e aí a gente tem que sempre lembrar que, sei lá, há pouquíssimo tempo tinha o Joe Biden, clássico China Joe, a grana dele vinha muito da Ucrânia, a família dele, o Hunter Biden, tinha o laptop dele, não sei o que e tal. E as coisas, claro, mudam muito, mas hoje, claro, a direita brasileira, como também é histórico, é mais pró-Estados Unidos, e daí, em tese, também o Lula seria mais pró-China, e daí você teria partidos no Brasil como parte da Guerra Fria. Os caras entram numa... talvez eu sinto que um dos principais problemas que a gente tem a ver com olhar para tudo isso daí muito mais com... E aí vamos dizer se vocês concordam ou não, ou se isso é benéfico ou não. Muito mais com viés ideológico do que com viés mais